Olá, sinceronas! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Eu me chamo Andresa Schaefer, sou consultora de comunicação e marketing e hoje estou aqui com uma convidada muito especial, Daisy Campchen. A Daisy, ela é sommelier, sócia e proprietária da Vinho Armazém em Campo Bom. E nós estamos aqui para um bate-papo muito gostoso, né, Daisy? Com o tema Espumantes e Vinhos na Voz das Mulheres. Antes de passar para a Daisy se auto-apresentar, eu vou comentar com vocês que esse podcast, ele é patrocinado, na verdade, promovido pela Green Mais, que é uma investidora financeira, e está sempre à disposição para auxiliar em pequenas e médias empresas nos seus negócios. A gente sabe dos desafios do empreendedor e contem com a Green Mais para auxiliar vocês. Inclusive, lá no Instagram da Green Mais tem um e-book sobre finanças para pequenas empresas e de médio porte também, já para auxiliar assim nessa arrancada. A gente sabe, né, desde dos desafios aí do empreendedorismo e na sequência a gente fala sobre isso também. Então agora eu quero passar para minha convidada se auto-apresentar. Daisy, por gentileza. Olá, tudo bem? Me chamo Daisy, sou de Campo Bom, sou sommelier e sócia proprietária do Vinho Armazém. A gente veio para um bate-papo bem bacana e divertido nesse mundo tão bacana que é o mundo do vinho. Daisy, muito obrigada por ter aceitado o convite. Acho muito legal assim, esses insights sobre mulheres nesse mercado do vinho. A gente sabe que a mulher hoje ela tem todas as posições de mercado que ela quiser. E essa questão do vinho, né, e do espumante, eu acho que combina muito também hoje com o universo feminino. A gente vê muitas mulheres já à frente desse mercado, né? E é uma honra te ter aqui nessa mesa. Eu sei o quanto tu estuda. A gente já se encontrou em alguns eventos atrás de informação, atrás. Então, eu posso dizer assim que realmente eu sei que ela é convidada porque ela vai em busca, né, de muito conhecimento. E a gente sabe que o conhecimento ele também tem um investimento. E é bacana também trazer isso, né? Que nada é por acaso, é em cima de muito desafio aí que tu tá nessa mesa aqui nesse momento. Daisy, vamos começar então, assim, para introduzir a tua vida no mercado dos vinhos, né? Como que aconteceu? De onde surgiu esse teu interesse, essa tua paixão pelo vinho? Conta pra gente. Então, diferente de muitas pessoas que estão no mundo do vinho, minha família não tem descendência italiana, não bebia vinho. E um pouco mais recente, eu bebia vinho, achava que entendia. E numa viagem em família, eu pegando uma revista, vi uma reportagem sobre Mendoza, né? Na Argentina, sobre todo o lado do enoturismo. E eu disse, eu quero ir para esse lugar. E poucos dias depois era meu aniversário, eu ganhei essa viagem do meu esposo. E alguns meses depois a gente foi para lá. Aí, estando lá, foi paixão à primeira vista, né? Nesse mundo do vinho. Então, ali eu fiquei alguns dias lá. Quando cheguei, eu disse, eu quero saber mais, quero aprender, quero estudar. Na época, a gente também tinha um restaurante, então achava que servia alguma coisa... vamos dizer, decente para os nossos clientes, e na verdade não tinha embasamento nenhum. Então, eu comecei a estudar, me formei no WSET 1, 2, fiz, antes da pandemia iniciou, então, a formação de profissional sommelier, parou tudo, depois a gente finalizou pós-pandemia. Aí, agora, neste ano, eu finalizei o Master, né, o Master Sommelier. E diferente do que eu imaginava, né? Ser sommelier não é só beber vinho e provar vinhos. É muito estudo, realmente. A gente tem que ter uma dedicação árdua a nível de conhecimento. É um mundo muito complexo, mas realmente é apaixonante. O mundo do vinho te leva para vários lugares sem mesmo tu sair da tua cidade. Então, eu acho muito legal. É um mundo que eu me apaixonei e é difícil sair daqui. Eu acredito. Sabe que eu já participei de algumas harmonizações, né? Tem um pouco desses eventos abertos para o público. Sim. Inclusive nas vinícolas, assim, Sim. né? Eles promovem, mas vou te dizer que é uma imensidão, uma gama, né? Tem a questão do terroir, tem a questão da safra, enfim, é super amplo.
E eu admiro muito quem tem o conhecimento, né? E muitas vezes tu já me atendeu lá na loja, inclusive a gente vai até deixar o @, da loja aqui para vocês acompanharem. A Daisy, ela dá todo um suporte lá no atendimento, isso que eu acho muito legal, e é um dos motivos, assim, por a gente estar juntas nesse momento, é esse atendimento diferenciado. Isso que eu acho interessante, né, de tu realmente buscar atender o teu cliente da melhor forma, trazendo informação. É aproximar as pessoas do vinho, né? É quebrar, eu digo, desmistificar, tornar o vinho simples, isso não existe, porque ele realmente é complexo. Mas quem tem que saber são os profissionais. A pessoa que bebe vinho, ela tem que ser facilitada para provar coisas diferentes e encontrar o que ela gosta. Então, esse é o nosso papel, né? Não deixar simples, não. É tornar aquele momento prazeroso para o cliente, dentro do que ela gosta. Sim. Então, esse é o nosso trabalho nesse mundo, é que as pessoas não tenham medo de beber vinho. Adorei o propósito. E vamos seguir, então. Daisy, eu preparei algumas perguntas, mas vai ser muito um bate-papo fluido entre mulheres mesmo, né? A Daisy preparou aqui toda, para quem está nos vendo no YouTube, né? Tem alguns acessórios da loja, inclusive depois vocês realmente sigam a loja, vocês veem que é muito legal lá. Tem muitas coisas bacanas. E ela vai aí falar um pouco para nós sobre esse mundo tão lindo e tão interessante. Daisy, tu pode nos explicar algumas diferenças entre os tipos de vinho? Inclusive, você trouxe aqui pra gente na bancada, né? Então, a gente tem aqui, para quem está nos ouvindo no Spotify, eu vou dizer como nós estamos. Então, a gente tem aqui na bancada 3 opções, que é um rosé, um branco e um tinto, né? A gente sabe que dentro disso ainda existem várias outras variações. Sim. Mas explica pra gente um pouco, assim, a base dessa diferença entre eles. O que seria? Perfeito. Começando do começo, vamos dizer assim, a gente aqui está falando de vinhos finos, né? Que são feitos com as uvas vitiviníferas. Diferentemente do vinho colonial, aquele vinho de garrafão, que é tão consumido hoje no Brasil. Então, são 2 coisas bem diferentes. Aqui a gente tem um vinho tinto, né? Basicamente que se fala sempre, vou tomar um vinho. Se fala de vinho tinto, né? Todo vinho tinto, ele é feito e vinificado com a casca, que é onde dá a cor do vinho. Porque o mosto, o interno da uva, ele é branco. Então, pode-se fazer vinhos brancos com uva, com castas tintas, usando só o mosto sem vinificar com a casca. Sim. Então, isso é uma coisa muito interessante. Se faz os vinhos, a maioria, muitos espumantes com base de vinho branco, é com uvas tintas. Uma das uvas mais utilizadas é o Pinot Noir, mas é usado só o mosto em função do corpo e da estrutura que ele dá para uma espumante. O vinho branco, né? Eu acredito e aposto muito por nós morarmos em um país tropical, apostar muito nesse mercado, porque a gente ainda bebe muito pouco vinho branco, né? Se bebe, eu bebo vinho tinto só no inverno, bebo vinho só no inverno. E no verão, o vinho branco, ele tem tantas opções, é um leque tão grande e é tão saboroso que eu apostaria muito nesse tipo de produto para o mercado. O vinho rosé tem várias maneiras de produzi-lo, mas a maioria dele é em contato com a casca por algumas horas, dependendo do que o enólogo propõe para o vinho. No entanto, que se vê várias variações de cor, né? Desde um rosézinho bem clarinho, quase uma aguinha, até uma cor salmão, às vezes até um rosa bem forte. Então, aí é mão do enólogo, é o estilo de vinificação que ele faz. E uma coisa bem importante que eu gosto de falar, que muitas pessoas não entendem, que a espumante é um vinho, sim. Então, que a espumante é um vinho que ela é gaseificada, né, feito na segunda fermentação, mas ela é o espumante, é o vinho espumante. Então, acho que isso é uma coisa bem interessante da gente falar. Muitas pessoas já sabem, mas muitas não, né? E eu acho que fora isso, a gente ainda tem os vinhos fortificados e os licorosos, mas isso é uma coisa mais aprofundada, mas também é um mercado bem interessante, vem crescendo no Brasil. Então, eu acho que basicamente é essa a diferença entre eles, né? Sim. Gente, para quem pode estar me vendo agora, a minha expressão, eu já tô chocada com o início dessa aula, porque eu nunca tinha pensado que o vinho, que a espumante, ela é um vinho gaseificado. E aí, tu tava falando e meu olho fugiu aqui pro rótulo e realmente tá escrito aqui, Brut, né? Que
diz que tem borbulhas e vinho. Exatamente. E a gente tem aqui na frente uma garrafa de espumante. Então, ela é realmente isso. Já começamos a aula aí, nesse momento, Daisy. Que bacana. Nossa, é um universo mesmo, né? Muito vasto. E realmente é apaixonante. E, Daisy, podia trazer, assim, pra gente, como ouvinte, né? Como a gente pode estar tendo habilidades para degustação? Porque eu já participei de várias, mas eu vou te dizer assim, eu tenho as minhas preferências, né? E eu sei, eu gosto, por exemplo, de espumante Brut Rosé. O vinho tinto seco. Não sei identificar muito se eu gosto de tal uva, do taná. Eu sei que é taná que a gente gosta com churrasco, assim, que ela tem um corte, e isso harmoniza, né? Bastante tanino. Isso. Então, eu sei de algumas preferências minhas, mas eu não sei avaliar, por exemplo, uma comparação de marca, essas coisas assim. Então, eu queria que a gente tornasse o nosso assunto, assim, bem tangível para quem está em casa, para quem quer conhecer esse universo vasto do vinho, assim, algumas sugestões, algumas diretrizes que tu tem como, né, como profissional aí na área. As pessoas às vezes me perguntam, meu Deus, como tu sente determinado aroma, né, no vinho, na espumante? Tecnicamente, a gente tem, e é bem engraçado, primeira análise visual, a segunda olfativa, né, e a terceira degustativa. E em situações como champanhe, na França, eles têm até a auditiva, onde eles escutam a champanhe. Então, é algo assim que eu digo mágico, que champanhe trabalha de uma maneira muito linda com os seus espumantes, né? Mas eu sempre digo assim, eu dou 2 dicas que eu dou. Primeiro, a gente tem a memória olfativa. Tu só vai sentir aromas daquilo que tu conhece. Então, eu tinha os meus exercícios durante a minha formação era, muitas vezes, em fruteira e sentir aromas de frutas vermelhas, de frutas escuras, verdes, maduras, tropicais. Sentir coisas diferentes, como ervas, temperos. Então, são coisas, e até mesmo coisas inusitadas que se encontram, às vezes. Cheiro de petróleo, metalizado. Tem gente que diz, eu tô sentindo um gosto metalizado. Resinoso. Como assim? Então, assim, são coisas tão diferentes que se encontram nos aromas do vinho. Como, né? Então, assim, é memória olfativa. E com relação à gustativa, eu diria assim, não rotule. Eu só tomo Merlot, eu só tomo Taná, eu não tomo vinho tinto, eu só tomo vinho branco, ou vice-versa. Prove diversos Tanás. Prove vários Merlots, de marcas diferentes, de terroirs diferentes. Eu não tomo vinho rosé. Prove de países diferentes. Não rotule, né? O exercício é provar, provar, provar. E eu só gosto de Cabernet Sauvignon. Se pegar um Cabernet Sauvignon chileno e um americano, são totalmente diferentes. São terroirs diferentes. São condições climáticas totalmente diferentes. Então, isso não faz com que uma única uva, ou um único país, ou um único produtor seja melhor ou pior. São diversas variáveis que vai fazer com que o teu paladar comece a aumentar. Eu tinha isso também no início, mas a gente acaba tendo uma litragem no longo de tudo isso que faz tu mudar muito de opinião no decorrer desse trajeto. Então, para ter conhecimento de vinho, é provar e abrir para o novo, né? Se abrir para coisas novas. Né? Até, às vezes, a gente diz assim, não tomo espumante moscatel. Uma espumante moscatel nacional, que nós somos especialistas em fazer uma boa sobremesa, ela harmoniza perfeitamente. Então, ela te traz uma sensação maravilhosa. Então, cada vinho tem a sua peculiaridade, que eu acho que vale a pena ser dita e provada, principalmente. E muda muito de uma vinícola para outra, né? Nós totalmente. Nos encontramos há pouco tempo, acredito que há um mês, na Wine, que é uma feira que acontece aqui no sul do país, mas ela atende aí toda a América Latina, na verdade, né? A gente vê vinícolas aí de todos os lugares, inclusive algumas africanas também, a gente vê, né, algumas várias marcas. Italianas também. Isso, eu participei de alguns imersões, né, juntamente com nomes grandiosos ali com vinhos italianos, e foi de excelente qualidade. O povo aqui estar tão interessado e abrindo esse caminho do vinho, que eu acho que ainda nós brasileiros temos muito que crescer, né?
A gente ainda bebe muito pouco. É um aprendizado Eu gigante sempre digo que que eu a gente bebo ainda os tem. vinhos, a litragem de alguém, porque o Brasil tem 2,4, 2,5 litros per capita. Então, Sim, alguém não tá tomando. alguém não tá tomando, eu tô tomando a litragem de alguém. Mas comparado, se a gente comparar com a Argentina, que também bebe muito vinho, Itália, França, chega a 40, 50, 70 litros per capita. Então, a gente não bebe nada. E eu aposto muito, Estados Unidos tinha mais ou menos essa nossa litragem per capita em 10 anos, subiu absurdamente. Então, hoje deve estar perto de 20 litros per capita. Então, assim, é uma aposta. A gente ainda tem um mercado muito grande a explorar no mundo do vinho, né? E eu acho que essas apostas como mais refrescantes, espumantes, vinhos brancos, rosés, eu acho que é um caminho bem bacana para se percorrer aí. Sim, e tomara que realmente o Brasil abra os olhos, né? Tu sabe que eu tenho, devido ao meu trabalho, contato com algumas pessoas de vinícolas ou entendedores, assim como você, e a gente conversa em jantares justamente sobre isso. No Brasil, o vinho tem impostos, né? A gente sabe as taxas de impostos tão altas, e em alguns outros países ele é visto como um alimento, né? Então, na Itália, ele é tão valorizado, assim, são, muitas vezes, eu tenho o Rafa Lume, que é um queridão aí, que também, assim como tu, é sommelier, tem esse entendimento, e ele, em uma visita recente à Itália, ele participou de uma feira e comentou, né? Então, se chega em algumas vinícolas, assim, são quantidades, tiragens limitadas de garrafas, e a família vê aquilo como um alimento, eles contam toda a história. A gente já vê isso muito aqui, né? Nas vinícolas. Isso que eu acho interessante de participar das feiras, que a gente vê lá na feira, tem acesso ao dono da vinícola. Perfeito. E ele conta aquilo com tanto amor, com tanta paixão. Que é tão difícil, né? Sim. Fazer vinho, eu digo, é tão difícil. Então, essa paixão tem que existir, senão... A gente vê que isso está muito aflorado. E realmente, né, quem persiste, as marcas que hoje são líderes, são fortes no mercado, tem toda uma história de desafios que elas passaram por isso. Talvez por isso que seja uma coisa tão encantadora, porque tu vê muita veracidade, muita paixão naquilo que se faz. Em tudo que eles toda fazem, uma história, né? E passa da nona para as outras gerações. E eu acho que não só a lei, lógico, a lei vai nos beneficiar muito em função de impostos, né? De tornar, eu acho que a gente já está num caminho aí, já está em processo dentro do Brasil para que isso aconteça. Mas muito de nós, consumidores, né? De não levar o vinho tão a sério. Antigamente, uma pessoa só tomava vinho de terno e gravata, né? Até o próprio vendedor de vinho era uma pessoa... Então, eu acho que ela pode ser um pouco mais leve, né? Uma coisa é eu estar degustando numa avaliação, numa degustação técnica. Outra coisa é a gente estar entre amigos. Ah, não vou tomar porque não tem taça de cristal. Não, né? Toma com o que tem, toma o que tem, aproveita o momento. Então, são coisas totalmente diferentes. Quando tá com amigos, com a família, tá se divertindo, não seja tão formal. O vinho é feito para curtir. Então, eu acho que isso também faz com que o consumo aumenta. Sim. Né? A própria Manjericão, acho bem legal que eles fizeram um copo bowl para ser uma coisa descomplicada. E isso atrai as pessoas que não sabem segurar numa taça, né? Que precisa... Claro, é uma experiência melhor, uma taça de cristal. Mas vamos tornar um pouco mais leve esse momento e consumir mais. Essa é o ponto que faz com que a gente consuma mais vinho, embora é mais saudável também, né? Sim, e tu sabe que eu acho que a própria consciência sobre o consumo, porque muitas vezes a gente opta por consumir muita quantidade em uma festa de um determinado produto, certeza. Quando poderia estar se apostando, então, num vinho de qualidade, num espumante, né? Acaba que não onera tanto, assim, se a gente for realmente pesar. Porque aí a gente está investindo na qualidade, na conversa, em todo esse ritual. É tão bacana esse ritual. Posso te convidar para o nosso primeiro brinde, então? Vamos lá. Saúde. Saúde. As mulheres espumantes e vinhos. Amém. Gente, eu disse que esse episódio tá muito a minha cara. Não quero sair desse episódio hoje. Daisy, vou te pedir para compartilhar, então, sobre esse espumante. Por que essa escolha desse que nós estamos brindando agora? Então, esse é uma vinícola Luiz Argenta, de Flores da Cunha. Esse é um lançamento deles, Terroir 27. É um vinho feito com a vinificação método tradicional. Depois eu posso explicar um pouquinho para vocês como funciona.
É um vinho que tem um ótimo custo-benefício, é uma vinícola que eu vendo muito na loja. Normalmente eles são muito requisitados pelas embalagens diferentes, eles têm umas garrafas muito bonitas, e aqui eles vieram com uma proposta de aumentar o consumo, principalmente com um custo melhor. Então, é uma espumante, mesmo sendo com método tradicional, com um ótimo custo-benefício. Ela é límpida, elegante, eu acho que ela combina com esse momento, não precisa ter uma comida, eu acho que eu gosto de falar que vinho tem que harmonizar com conversa, que vinho tem que harmonizar com o momento, antes da comida. Então, esse é o intuito de eu ter trazido ela, né? E outra para valorizar os nossos vinhos nacionais. Eu acho que nos últimos 10 anos o Brasil tem aumentado muito a qualidade de seus produtos, principalmente nas espumantes, até mesmo fora do país. A gente tem recebido vários prêmios e isso é muito legal, muito bacana. A nível de custo-benefício, comparado com champanhe ou com outras espumantes internacionais, elas se destacam, né? Eu acho que a gente precisa valorizar isso. A pessoa que diz que não toma vinho nacional, eu tenho uma dica: prove melhor. Tem vinícolas pequenas fazendo excelentes trabalhos. Eu gosto muito dessa questão de menores, mais intimistas, que o produtor é o dono, enfim, o enólogo está ali para acompanhar juntamente com o dono. Então, eu acho que a gente está com um caminho bem legal. Fora que tem aumentado muito os nossos polos, né? As nossas regiões vinícolas do Brasil, né? Hoje não é só mais no Rio Grande do Sul, tu pega Santa Catarina, São Paulo. Eu vi agora, tem uma vinícola que está abrindo em Brasília. Então, o Vale de São Francisco, que pega miolo, pega várias grandes empresas nacionais que estão partindo para vinificações até extremamente diferentes, onde eles tiram 2 safras por ano. Então, eu acho que é bem bacana e a gente está num caminho bem legal e a gente precisa, como consumidora, valorizar isso. Com certeza. Nossa, tá repleta de informações. Eu tinha certeza que tu tinha, assim, toda essa bagagem. Que legal, eu tô aqui aprofundando, né? Aprendendo muito. E tu sabe que sobre o provar, quando tu falaste do moscatel, eu lembrei porque eu tinha esse pré-conceito de que, eu não gosto de moscatel porque eu sei que ele tem uma quantidade de açúcar maior, né? Ele tem todo um método um pouco, né, diferente do que seria um brut, do que um brut rosé. E eu tinha justamente esse preconceito com ele. E aí começou aquela, não, mas prova esse, né? A gente vai em vinícolas, tu pode também optar por qual tu quer degustar e tudo mais. E tenho hoje, assim, o meu moscatel preferido, que alguém diz, não, mas se tu quer um moscatel, então pode ser esse. Porque a gente tem algumas amigas que só tomam moscatel. E aí, pra quem gosta de brute, é muito diferente grande, né? isso, o paladar. Então, quando eu tenho que ceder, eu já digo, não, mas tudo certo, moscatel de tal e tal, eu tomo. O branco também que tu comentou sobre beber no verão, beber gelado, né? Tem essa opção. Tem tantas opções, né? Hoje, a rainha das uvas brancas é o Chardonnay, mas eu sempre indico as pessoas provarem coisas novas, né? O Sauvignon Blanc também vem logo atrás da Chardonnay, mas tem vinhos brancos tão diferentes e tão complexos. Pega um Riesling alemão, pega um Vermentino italiano, enfim, tem N castas brancas com sabores inusitados e muito diferentes. Então, que não vai ser só um vinhozinho branco simples. Ou se você quer um vinho branco simples, ok, né? Descomplicado e tá tudo certo. Então, tem muita coisa bacana e o branco também ajuda a harmonizar com várias situações, diferente que a gente acha, é só com peixe branco, só com uma coisa ou outra. Não, tem várias situações que o branco nos ajuda a nível de harmonização, né? Vou, inclusive, te pedir algumas sugestões de harmonização, mas antes deixa eu esclarecer uma pergunta aqui. Esses dias eu fui procurar na internet sobre o tinto, se em algum momento a gente tomava ele gelado, né? Se fazia sentido, porque às vezes a gente, né, sobrou um pouco ali, tu veda a garrafa e coloca na geladeira. E esses dias eu servi gelado e eu pensei, gente, será que isso dá certo? Eu fui procurar no Google. Eu sei que o branco, ele faz mais sentido gelado, né? Então explica pra gente um pouco sobre isso, assim. Eu acho que rola essa dúvida aí também com a nossa audiência.
tem diversas temperaturas, né? Mas basicamente branco gelado, tintos, há controvérsias, né? Temperatura ambiente. Nós moramos em Campo Bom, temperatura ambiente não. O ambiente é não ambiente dá. de deserto do Saara. Então, assim, em torno de 15, 16 graus, dependendo da estrutura do vinho, mas basicamente, o branco, quando tu pega um branco que ele passa por barrica, que ele tem um corpo mais estruturado, ele não precisa ser aquele gelado quase congelando. Então, assim, refrescado, geladinho, né? Então, assim, o que acontece? Se tu pega um vinho tinto, como tu pegou, gelado, ele não vai ele vai te bloquear os aromas, né? Tu não vai sentir tudo aquilo que ele te aporta. Sabe que isso eu percebi. Tu Tu sente o gelado. o álcool, talvez. Isso, e parece que ele dá uma travada. O aroma não abre. Então, por isso que o branco mais encorpado, quando passa por uma barrica, ele tem uma estrutura um pouco mais complexa, ele muito gelado, ele também vai maquiar tudo que ele pode te entregar. Mas eu sempre digo assim, espumante também, nós temos muito essa mania do quase congelando, né? Que nem cerveja, gente. Sim. Que nem uma cerveja artesanal, ela precisa ter um pouco menos gelada para tu sentir todo o que ela te entrega. Então, eu acho que, basicamente... Agora, tu pega tintos mais leves, como o Pinot Noir, que não tem passagem por barrica, ou até um Gamay, que ele é um vinhozinho de verão, com uma baixa estrutura, né, mais jovem, ele pode sim dar uma refrescada na geladeira, acho que ele é válido, claro, não tanto, né, é difícil mensurar isso numa geladeira tradicional, mas eu gosto de tomar ele um pouco refrescado, né, que também funciona muito bem. E eu sempre digo, muitas coisas é o teu gosto, né, que nem harmonização. Uma coisa é a regra, outra coisa é o teu... Eu acho que faz sentido para a pessoa, né? A primeira questão, como eu gosto, né? Então, ok, tá tudo certo. Se tu gosta trincando, enfim, né? Sim. A gente sempre orienta em função de tu não ter a total experiência que tu deveria. Mas o vinho é teu. Isso, beba beba como te faz feliz. É mais ou menos isso. Daisy, vamos trazer para quem está nos ouvindo e nos assistindo algumas informações sobre harmonizar. Eu acho bacana isso. Eu já trabalhei com platters, né? Com tábuas de queijos. E eu sei que sempre existe, assim, essa composição. Bom, um queijo com um vinho ou um espumante, vamos combinar que é o alimento da vida, né? A gente não precisa de muito mais coisas além disso. Um baguete com uma manteiga. Fica perfeito, né? São combinações perfeitas. E eu quero te pedir para trazer algumas sugestões de como as pessoas podem fazer em casa. Eu vou receber amigos, eu vou receber amigas, um date, né? Às vezes como abertura de um jantar. Sim. Então, traz pra gente algumas sugestões. A gente conversando antes, eu comentei com ela. Disse, a pergunta que a gente mais escuta como profissional é o que harmoniza com o quê? E eu acho que a resposta mais complexa que a gente pode ter é com relação à harmonização. Eu sempre digo assim, vamos tentar não errar. Primeiro quesito. Porque a harmonização ela é bastante complexa quando tu não conhece o tempero do chefe, né? Uma coisa é uma massa produzida de determinado, com uma proteína ou com determinado molho, um molho de tomate, um molho branco, então começa a se tornar um pouco mais complexo. Então, basicamente, a gente trabalha muito com estrutura, né? Vou pegar um vinho mais encorpado para uma comida mais encorpada. Então, isso é um dos pontos chaves da harmonização. Existe como não errar. Vamos pegar um exemplo que é o tal do sushi com vinho tinto. As pessoas às vezes gostam de tomar um Malbec com vinho, com um sushi. O que acontece nesse caso? O vinho ele tem muito mais corpo do que o sushi. Por mais que o nosso sushi brasileiro vai cream cheese, tem diversos temperos, o vinho sempre vai matar a tua comida. O sabor dele sempre vai ser mais pesado do que a tua comida. Então, por isso que num sushi a gente indica normalmente uma espumante rosé, ou até mesmo um Sauvignon Blanc. Então, são um vinhozinho branco, que nem aqui a gente tem um Chardonnay com Chenin, também é bem bacana. O rosé, ele se torna um vinho meio que coringa nessa situação. E a gente também tem algumas harmonizações clássicas que a gente estava conversando, né? Pega a nível histórico, champanhe com caviar, que não faz muito parte do nosso dia a dia, né? Vamos pegar uma outra situação que é um Chianti, que é um vinho de origem italiana,
né? Feita com uva Sangiovese, tem um vinho tinto com uma acidez bem alta, que harmoniza perfeitamente com espaguete à bolonhesa, com bastante tomate. O que acontece? Se torna a mesma estrutura. Então, aí vai, a gente estava falando do Taná com churrasco, Malbec com churrasco, Cabernet Sauvignon com churrasco. Então, são dicas que são clássicas. Fora isso, a espumante eu acho que é um grande coringa para fazer o aperitivo, servir com umas brusquetas. Eu acho que a tábua de frios ela funciona muito bem com uma espumante, com um vinhozinho rosé. Ela é muito complexo, né? O que tem nessa tábua? Mas então a gente vai para alguns coringas para não errar, né? Vai fazer uma entradinha com uma salada, com camarão, uma espumante brute com método tradicional perfeitamente. Então, assim, é bem vasto. Mas o básico é esse, né? Sempre pensar no que é o corpo, a estrutura da tua comida versus o corpo do teu vinho. E fora isso, é testando, né? Provando de novo, vou testar, ver como é que fica, vai errar, vai acertar, talvez tenha experiências inusitadas. A gente gosta muito de falar que a espumante, ela tem um componente que é a acidez. Então, a espumante com uma friturinha... Eu tenho um amigo que diz assim, meu Deus, uma champanhe com uma coxinha é perfeita. Lógico, porque a champanhe, ou no caso a espumante, né, ela tem uma acidez alta. Então, ela limpa o paladar daquela fritura. Então, as frituras, em geral, elas harmonizam muito bem com vinhos com acidez mais alta, que é o caso das espumantes. Olha, achei mais uma desculpa, então, para tomar espumante. As minhas amigas que estão ouvindo já sabem agora. Porque eu amo espumante. Sabe que eu acho, assim, que... eu já tento desmistificar isso de que a gente tem que deixar para momentos especiais, né? Eu gosto de comemorar as pequenas vitórias. A gente sabe que hoje em dia a nossa vida é tão desafiadora... Cada dia é uma vitória, né? Isso aí, que a gente precisa comemorar esses pequenos encontros. Então, até, inclusive, em um aniversário meu, eu fiz. Era espumante e pizza, né? Super a minha cara. Tu sabe, assim, que foi o meu aniversário que deu mais engajamento. Era só para mulheres, para um grupo de amigas. E foi tão legal aquilo, delas terem aquela experiência e eu poder dizer para elas... É isso, sabe? Vamos nos divertir, vamos sorrir e vamos comer pizza e tomar espumante. Foi tão legal aquilo, as pessoas veem ainda como algo muito elitizado. Eu gosto de quebrar esse paradigma, assim, que vamos brindar e vamos brindar a vida e vamos brindar a isso. Eu gosto de celebrar esses pequenos momentos. Eu acho que isso a gente podia deixar de mensagem, né? Eu acho que a espumante, ela já perdeu um pouco esse rótulo de só em comemorações. Eu acho que o consumo aumentou bastante, até em função da qualidade que o nosso mercado nacional tem nos entregue. E já se toma, né, na beira da piscina, no início eu gosto muito de tomar espumante no início de um jantar. Eu acho que ela é um aperitivo muito bacana, mas isso é um gosto pessoal meu, para abrir um jantar, né? Depois se parte para um vinho tinto ou então um vinho branco. Eu acho que hoje ela está presente muito mais do que nas celebrações. E por que não celebrar todo dia, né? Todo dia é um desafio, então Sim. É bacana. Super concordo. Então vamos falar, já que a gente entrou no assunto do espumante, estamos tomando uma bela espumante, inclusive. Quero te pedir, assim, hoje, para a gente tentar, né, já estamos desmistificando, mas que se tornou muito popular entre as mulheres a espumante, Sim, né? com certeza. Tu acha que tem uma lógica disso? Não gosto de trazer, assim, aquele termo de que a cerveja ou vinhos tintos são dos homens e a espumante das mulheres, mas a gente sabe que atrai mais mulheres. De tu dizer, vamos brindar, vai ter um espumante, a gente sabe que acaba sempre atraindo mais o público feminino. Eu acho que, na verdade, tem muita questão social das mulheres, né? Quando as mulheres se encontram, é para brindar, é para comemorar, é para se divertir. E eu acho que, socialmente, a espumante tem esse apelo, né? De ser uma celebração, de ser mais alegre, não é tão complexa. Então, eu acho que a função isso ter atraído mais as mulheres, eu acho que está muito relacionado a isso. Embora bastante homens bebem espumante, né? Mas eu acho que ela tem um apelo feminino, né? Eu acho, mas muito em função dessa questão leve, de liberdade, de comemoração, eu acho que ela tá muito atrelada a isso. Dá um match, né, com as mulheres, dá um match super com o público feminino. Eu acho que é sobre isso, realmente.
E o nosso intuito é muito desmistificar esse assunto. Então, eu gostaria, assim, que tu trouxesse alguns mitos, tu como pessoa que trabalha com isso, que atende muitos clientes, deve ter, assim, aqueles mitos que as pessoas vêm na loja te dizendo isso e aquilo, né? Vamos desmistificar hoje esse assunto. Assim, tem tantos, né? Eu acho acredito. Que tem vários mitos que se colocou no mercado por muitos anos, né? Primeiro que tu tem que ter uma base formal para tomar o vinho. E o vinho tem que ser bebido a qualquer momento, de qualquer maneira, com qualquer taça, com qualquer... E é esse exemplo que a gente fala aqui, que é o Screw Cap. Muitas pessoas entram na nossa loja e dizem, eu não tomo vinho que não seja de rolha. O que o produtor está querendo dizer quando ele Aqui eu trouxe só um branco e um rosé, mas cada vez mais está vindo vinhos tintos com Screw Cap. É um vinho jovem, pronto para beber, para ser descomplicado e para tomar em qualquer lugar. É isso que o produtor quer dizer quando ele te serve. Ele não é um vinho de guarda. Então ele não tira, porque às vezes a gente tem esse mito mesmo, olha, a gente vai descobrindo os preconceitos. Eu acho que é o primeiro mito, instalados. É o rei. A gente está falando, para quem está nos ouvindo, como a gente chama, não tem a rolha, não tem a rolha, isso. Ele é de rosca, né? De rosca, a gente chama de screw cap. Isso. Então, ele tem muita gente ainda tem esse preconceito. E existem estudos, inclusive com vinhos de guarda, que um screw cap de alta qualidade, com uma vedação correta, ele segura muito bem vinhos de guarda também, né? Mas aí vem toda uma questão histórica e de preconceito. Sim. Então, hoje a gente pensa vinhos de guarda é baixíssimo percentual, é menos de 10% dos vinhos do mundo são vinhos de guarda. Vinhos de guarda que eu digo acima de 10 anos. Sim, que né? são os envelhecidos, aquela então, história assim, toda. Esses precisariam de uma rolha de qualidade para cumprir a função dela, que é oxigenar, enfim, e dar a vedação necessária. Fora isso, o produtor precisa... fora isso, o vinho normalmente é feito para consumir de 2, 3 anos, um vinho tinto. Eu sempre digo que o vinho rosé, ele é feito para te ter tomado ontem. Quanto mais jovem, melhor. Mesmo? Então, o vinho branco, tem alguns vinhos brancos de guarda, sim, mas a maioria hoje no mercado é para consumo rápido, para consumo imediato. Então, essa questão do screw cap, até mesmo em tintos, é para o produtor estar te dizendo, esse vinho foi feito para você beber agora, não é para guardar. E ele tem praticidade melhor, que tu tá num lugar, não precisa de um abridor. Sim. É super fácil. Até a maneira de abrir, muitas vezes as pessoas tentam rosquear só a parte de cima. E o correto é segurar a mão inteira e virar. Toda a cápsula, desde a parte de baixo. Ela vai ser muito fácil, ela abre na hora. Então, assim, são coisas que eu acho que essa é uma dos mitos mais vigentes no nosso dia a dia. Um outro mito que eu vejo muito na loja é, primeiro, o peso da garrafa. Se a garrafa é robusta, se ela é mais elaborada, significa que o vinho é melhor. Ou então, o fundo da garrafa. Eu já ouvi do fundo da garrafa. Se for liso, é porque não há espumante e tem que ser profundo, né? Quanto mais profundo, eles acham que melhor qualidade. E isso não é verdade. Mesmo? Às vezes, o que acontece... Gente, eu já fiz isso de chegar no mercado... E tocar o fundo da garrafa, ver se ele tinha ou não essa entrada, né? Então, para quem tá nos ouvindo, tem uma entrada no fundo da garrafa e eu já tinha ouvido sobre isso. E que tem umas que são bem fundas, realmente. Sim. Mas vamos lá, se a gente pegar depois da pandemia, que teve uma crise mundial de fornecimento de vidros. Sim. Na Europa tem um grande problema de fornecimento de vidros. Aqui na nossa serra, me parece que está sendo montada uma planta industrial em Bento. Na nossa cidade tem a Veralha, né? Isso, a gente sabe do desafio que é para quem trabalha com embalagens hoje no mercado, porque existe um padrão de garrafas, né? Exato. Até para você fazer uma garrafa diferente, é forma, é lote mínimo, é tudo isso. Tem tudo isso, né? E vai muito o peso da garrafa do produtor. O produtor tem lá, vamos pegar um produtor pequeno, sei lá, 10 estilos de vinho. Ele vai pegar essa garrafa no vinho dele mais qualificado, no vinho dele que tem mais complexidade. Mas isso não quer dizer que no mercado ele é o melhor. Então, isso não é uma regra.
né? Não é uma regra. A garrafa ser mais pesada ou o fundo ser mais fundo, que o vinho vai ser melhor. Eu acho que esse é um segundo mito, Olha né? só, bem interessante. E eu acho que muito também sobre o vinho de guarda. Todo vinho é de guarda. Não, isso é outro mito também, né? 95%, vamos dizer, mais ou menos, é feito para consumir ou no dia, no ano, ou nos próximos 1, 2 anos, que ele vai estar em melhores condições. Depois ele sobe uma curva e começa a perder a sua complexidade de aromas, enfim. Cada produtor tem a sua regra, né? Sim. Mas, enfim, eu acho que esses são os piores Os grandes mitos, é verdade. E muito essa questão do mito de casta ou de país, eu acho que isso é uma coisa bem importante. Não tomo vinho chileno. Eu não tomo vinho brasileiro. Eu não... Gente, tem vinho bom e vinho ruim em todo o país, né? A gente trouxe aqui um sul-africano que ele é considerado uma qualidade tanto quanto o champanhe. Então, assim, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Precisamos falar sobre ele. Quando ela chegou, eu digo, ai, tu trouxe ele. Então, são coisas que... não tomo Malbec, não tomo Merlot, não tomo vinhos... Prove rótulos diferentes. Não rotule vinho. Eu provo muita coisa diferente. Eu posso dizer para vocês que a casta, o terroir, em geral... muita coisa diferente, com o mesmo nome no sentido de casta, ou então de países, que a gente prova coisas totalmente diferentes, até mesmo safras de um ano para o outro, ele muda totalmente. Sim. Então, são rótulos que a gente precisa tirar, né, do mundo do vinho. Verdade, tornar esse assunto aí muito mais palpável. Com certeza. Deise, me fala um pouco, por gentileza, sobre os eventos de degustação que vocês fazem. Eu acho isso muito bacana justamente para que profissionais como tu possam transmitir e deixar isso muito mais acessível ao consumidor, de desmistificar, de mostrar que é um universo, sim, acessível, que então tu pode, né, não estar tomando alguns itens em quantidade, mas sim na qualidade. E eu acho que a degustação, ela traz um pouco isso, né? Eu digo que todo rótulo que tu prova e tu gosta, tu compra, né? Então, eu acho que na nossa cidade não tinha isso, e a gente tenta trazer... a gente faz... não tem uma periodicidade correta, porque vai muito em função da época do ano também. Agora chega final do ano, começa a ficar um pouco mais complicado, mas a gente gosta de trazer o produtor, ou então o sommelier da importadora, ou então da vinícola, a parte comercial. Às vezes a gente consegue trazer até o dono da vinícola para que possa fazer as degustações na loja. Normalmente a gente serve em torno de 6 rótulos, né? E é sempre muito bacana, porque eu vejo caras e bocas, tipo, e essa casta nacional é tão boa. Então, assim, são... experiências, né? Eu acho que essa é a palavra das nossas degustações. Trazer momentos que as pessoas consigam provar coisas inusitadas, diferentes, e quebrar alguns paradigmas, né? A gente também traz algumas coisas às vezes o importador traz, então tem muita coisa legal acontecendo. E voltando àquela questão que você falou da degustação, agora eu lembrei de uma coisa que eu sempre oriento muito quando as pessoas estão começando a querer aprender um pouco mais sobre vinho. Às vezes dizem assim, mas eu nunca vou conseguir comprar uma garrafa de 200, 300 ou 500 reais. Realmente, é um custo elevado. A gente sempre bate muito na tecla assim, reúna alguns amigos, um grupo de amigos, casais, família, que tem interesse no vinho e divida uma garrafa, né? Cada um compra uma, faça uma confraria. A confraria é um encontro perfeito para aprender sobre vinho, para aumentar a sensação de paladar, de litragem. Essa questão da degustação é o que a gente tenta fazer na loja, mas às vezes tu reunir o teu pessoal em casa, o teu grupo de amigos, é tão legal, cada um compra uma garrafa, olha, vamos degustar um pouquinho cada um, se torna tão divertido, e eu acho que são momentos únicos, assim, que tu acaba descobrindo coisas inusitadas mediante essa troca de amigos e divisão de garrafas, vamos dizer assim. Sabe que eu não tinha pensado nesse formato? E lá na feira, uma das meninas comentou, uma das meninas de uma das vinícolas comentou que aos finais de semana, então, eles reúnem os amigos e um leva uma garrafa de branco, um leva uma garrafa de tinto, uma de rosé, e assim eles vão alternando e vão falando sobre aquilo. Eu tô sentindo isso, eu tô sentindo isso.
porque é muito de sensação de Com como tá certeza. treinado o paladar E memória, da né? gente. Memória gustativa, olfativa também é muito Uma legal. vez em uma degustação, alguém me disse, tu vai sentir nota tal. Daí depois que a pessoa fala, realmente tu entende Com aquilo. certeza. Então é legal também trocar essa experiência com os amigos, né? O que um Isso é tá legal. sentindo e o outro. Esse é um projeto que a gente quer fazer na loja também, de fazer a confraria da loja, né? Às vezes, tu sabe que na nossa cidade, às vezes é um pouco mais complicada de tu ter esse engajamento das pessoas, mas é um projeto que a gente quer botar em prática, que seja grupos pequenos, de 8 pessoas, onde a gente senta, bate papo, não só fazer as degustações na qual o produtor... Guiadas, assim. Mas que seja algum momento mais leve e de descontração. Mas às vezes é complicado em função da agenda das pessoas, sempre as pessoas, né, têm 1000 compromissos. Mas é um projeto que a gente quer botar em prática, que eu acho que vai ser muito legal, vai ser um momento mais leve e de experiência única. Então esse é um dos projetos que a gente quer realmente fazer com que aconteça. Sim, muito legal essas opções todas e esse pensar todo que vocês têm sobre o negócio. Já que entramos no assunto negócio, quero te pedir para compartilhar um pouco sobre os desafios do empreendedorismo. Sim. A gente está aqui falando com sinceridade nessa mesa para sinceronas. E assim, quais são os desafios que vocês encontram, né? Na rotina de vocês, nesse segmento específico que a gente então já entende aí que tem várias rotulagens sobre o segmento, né? Não é um produto assim de baixo valor de entrada, tem que ter um pouco de consciência do consumidor. Eu vejo que é muito isso que vocês tentam fazer, inclusive, na rede social de vocês, né? De trazer essa consciência para o consumidor. Então, vocês postam também algo de uma carne que combina com tal produto. Vocês tentam trazer também de uma forma muito acessível para o consumidor. Sim. Então, a gente tem aqui a garrafa do Obama, mas a gente tem outros produtos bem mais acessíveis. Hoje eu comprei para amigas minhas de aniversário lá, para elas terem essa experiência, que eu gosto muito de defender essa bandeira do espumante. Então, compartilha com a gente, falando assim, de sincerona para sincerona. Então, na verdade, eu acho que o nosso grande desafio como microempreendedor é fazer tudo de todas as áreas, né? Nós somos lá financeiro, contas a pagar, contas a receber, compras, eu digo venda. Que é a equipe, né? A exatamente. Lógico, eu tenho uma equipe muito bacana lá, que trabalha com a gente, mas na parte burocrática acaba sendo a gente, é um braço para cada coisa. E é divertido também, é desafiador. Eu acho que cada dia é um desafio, cada momento é um desafio. Mas nós temos muito... dentro da cidade é sempre trazer algo diferente, né? Agora com essa loja não foi diferente. A gente queria trazer, primeiro que não tinha uma loja de vinho na cidade, não tinha essa questão da experiência com um profissional que saiba. É muito diferente tu ir no supermercado e escolher na gôndola, né? Então, assim, a gente estando lá, dando um suporte, querendo entender qual que é a finalidade da compra daquele vinho, é um trabalho diferente. Com certeza, e lá a gente tem grandes diferenciais de vocês. E essa a gente ainda tem essa dificuldade de trazer as pessoas que acham que a nossa loja só vende produtos tipo Agarrenbeck, que é um produto mais caro, mas a gente tem vinhos, vamos dizer assim, de 20, 30 reais e que atende super bem, ele entrega muito mais do que ele custa. Então, para determinada função, tu até nem deve gastar um absurdo, né? Porque é uma coisa que às vezes pode... ela cumpre a função dela com custo baixo. E essa orientação é tendo o pessoal treinado e capacitado para isso. Então, essa é uma experiência que a gente tenta trazer. Mas é muito difícil ser valorizada por isso. Enfim, mas eu acho que é muito boca a boca. A rede social também ajuda bastante. Esse tipo de trabalho ajuda bastante a divulgar, que realmente é um serviço agregado, né? Que nem quando a gente traz uma carne que é diferenciada, que tem todo um trabalho por trás, tem produtos não só importados, mas nacionais, que tem toda uma escolha feita para que chegue até o consumidor final. Tem alguém pensando nisso, né? Não só entregando realmente um produto com um preço baixo. Não, é o valor, é aquela questão do preço e valor, né? Eu acho que a gente tenta sempre trazer algo com valor para o cliente, né? Com custo baixo. Então, essa eu acho que é o nosso
é o nosso maior desafio do dia a dia, ser percebido. Sim. Nessa questão. Valor e preço e valor Né? é um grande desafio, eu acredito, de qualquer empreendedor. E vai muito de trazer o nível de consciência do Com público certeza. para isso, né? As redes sociais, elas funcionam muito bem para isso. Vocês têm o atendimento via WhatsApp, que é muito bom também. Eu já fui presencial lá na loja, né? Desde isso, com isso, né? A gente tira dúvidas e manda áudio, enfim. Inclusive, se vocês procurarem a página da Vino Armazém, lá tem os contatos, Tem. né? E vocês podem, inclusive, ir trocando essas experiências. Com Não, eu vou certeza. receber amigos, eu tenho essa dúvida. Eu acho que é muito bacana isso de ter uma profissional dentro do local. Vocês não estão lá apenas só vendendo. Não. Mas vocês têm todo um serviço Não. que vocês ofertam. Essa questão da experiência, de conhecer os produtos de uma forma Exatamente. diferente. Nas harmonizações, um valor também pode ser revertido em produto. Com certeza. Né? Nossas degustações, normalmente, junto com o ingresso, tem um cashback para comprar junto com os vinhos degustado na noite. Eu acho que até para beneficiar também o produtor é uma forma que a gente achou de fazer uma parceria legal e tu levar para casa essa experiência, né, que tu teve naquela noite. Então, esse que é o intuito de modo geral, né? Experiência com as espumantes, com os vinhos, com a carne, com os produtos, né? Então, basicamente isso que a gente quer entregar para o consumidor. E o empreendedor também investir em conhecimento para si, porque é justamente o que eu te vejo fazendo muito, né? Estando em feiras, em eventos. A gente fica meio antissocial, né? Porque a gente acaba só estudando. Meu Deus do céu, mas não é só beber vinho. Não é só beber vinho. Não beber é. vinho se torna 10% do nosso processo de conhecimento. A gente estuda muito. E cada vez que eu estudo, eu sempre acho que aquela frase... eu só sei que nada sei, se torna cada vez mais vigente no mundo do vinho, porque muita coisa muda, novos terroirs surgem, novos produtores surgem, novas marcas, o consumidor, até então se tinha muito vinho tinto como aquele vinho barricado de qualidade, hoje cada vez mais o consumidor está buscando vinhos mais leves, com menos teor alcoólico, até em função da saúde, né? Então isso é muito importante, tu tem que estar sempre... né, atualizado para poder atender o teu mercado. Então, conhecimento para o resto da vida. É a base de qualquer negócio, inclusive, né? Exatamente, Porque não para para dar nunca. esse suporte, falar sobre tudo isso, sobre o teu produto, o produto que tu vende, precisa Com de muito certeza. investimento em conhecimento. E aí a gente não fala só investimento financeiro, Não, mas é de tempos tempo. de horas, é de dedicação, né? A gente sabe que tu tem uma família, então tu tem que dividir teu tempo não só com o negócio, mas Não. também As nesse mulheres, né? aspecto. Nós mulheres aí, os nossos vários braços dentro do empreendedorismo. Exatamente, mas a gente dá conta. Com certeza. Esse papo tá tão gostoso, essa 1 hora passou tão rápido. Nossa, passou mesmo. E eu quero te pedir para falar sobre essa garrafa especial. Em uma noite eu saí para jantar com uma amiga e me falaram sobre ela até hoje. Eu não degustei ela, mas eu vou lá na loja, eu vou comprar uma para mim, para chamar de minha. Acho que ela merece. E compartilhe sobre essa garrafa, então, sobre essa história, na verdade, né? Porque me disseram, esse é o espumante do Obama. Vamos contar agora esse storytelling aí para o nosso público. Pegando um link com isso, eu acho que o vinho, ele é história, né? História, geografia, enfim, tá tudo dentro de uma única garrafa. E quando tu tem um produto que tem uma história, isso encanta o consumidor, né? A Graham Beck, ela é um produto que ela é feita na África do Sul, né, com método tradicional, com as uvas tradicionais de uma champanhe. A gente não falou ainda disso, mas vamos falar depois. Vamos. Essa aqui foi uma espumante, como ela é sul-africana, ela foi servida na posse do Nelson Mandela. Então, por isso que ela se tornou a espumante dos presidentes, a queridinha dos presidentes. E Barack Obama, como tem origem sul-africana, homenageou Mandela servindo na posse dele. Então, ela se tornou a queridinha dos presidentes. Ela é uma espumante de excelente qualidade, de pensar da água na boca, porque realmente não é só a história, ela realmente tem uma grande qualidade. A gente vende muito na loja, ela tem a versão rosé também. Então, para quem gosta de rosé. Então, ela é uma espumante que, além da história, realmente tem muita qualidade. E isso é bacana, né?
no mundo do vinho. Tem algo por trás, né? Isso como pode nos conectar, inclusive, com ícones, né? Com certeza. Eu estou bebendo o mesmo espumante do presidente. Então tem essa conexão também com as pessoas, né? Como é interessante esse universo. Eu digo que eu viajei para vários países através de uma taça, porque tendo conhecimento do terroir, da história de cada localidade, vamos pegar a França, que tem N localidades totalmente diferentes, com produtos totalmente diferentes, parece que tu te conecta com aquele lugar. Então, o vinho te leva, faz com que tu viaje sem sair do lugar. Então, é essa que eu acho que é a magia do mundo do vinho. Eu acredito muito nisso, porque vem muito do paladar, e isso está conectado com a gente, né? Então, vamos falar sobre a história do espumante da champanhe. Conta pra gente qual é a diferença, porque tem muita gente que né, vê o espumante e diz, champanhe, e é normal, tá tudo certo. Porque, na verdade, a gente sabe que é uma marca patenteada, isso Na conta. verdade, hoje, a champanhe é uma espumante, né? É um vinho espumante feito com a fermentação, a segunda fermentação. Na região de Champagne, é uma região de determinado local da França, ela tem uma denominação de origem patenteada, lógico, né? Feita com as regras de várias situações de produção, enfim. Champanhe é só feito dentro daquela localidade da França. Então, toda champanhe é espumante. Fora aquela região, são espumantes. Não pode se chamar de champanhe. Champanhe é região, uma cidade? É uma cidade, uma localidade da França. Então, a Luiz Argenta não pode usar no rótulo dele champanhe. Uhum. Tem só uma vinícola que usa, que é Peterlongo, se eu não me engano, que está a champanhe, porque eles tinham um registro antes do registro de champanhe. Fora ela... E é uma coisa que é muito falsificada no mundo inteiro, né? O nome champanhe... Teve um refrigerante agora, se eu não me engano, teve uma notícia que tinha champanhe, foi destruído tudo. Então, toda champanhe é uma espumante, mas nem toda espumante é champanhe. É uma champanhe. Só naquela localidade. E realmente ela tem características muito peculiares, né? O terroir de lá tem uma mineralidade, uma complexidade que tu não encontra em lugar nenhum. Nós temos espumantes de excelente qualidade, particular daqui. E lá tem as suas particularidades que são inconfundíveis. Que são de lá mesmo. São, com certeza. Deise, eu agradeço muito Nossa, eu que a tua agradeço. presença nesse bate-papo. Se deixar, a gente fica falando. O tempo realmente voou, a gente não percebeu. Né? Foi muito bacana, muito obrigada pela tua presença, pela tua disponibilidade, por trazer tanta bagagem, tanta informação e tornar isso realmente assim de muito fácil entendimento, Perfeito. né? Eu que muito agradeço obrigada. Estar aqui, adorei o bate-papo. Quando a gente fala o que gosta, a gente passa voando. Com certeza, quando é uma paixão. Com certeza. E regado, então, a um bom espumante, né? Eu poderia ficar horas aqui. É isso aí. Vamos fazer um brinde, então? Vamos fazer um brinde. Saúde. Saúde. E a essa tarde maravilhosa. Obrigada. Aos nossos seguidores e ouvintes, então eu vou deixar o @, vou te pedir para compartilhar, na verdade, o @ da Vino Armazém e também o teu, caso alguém queira te acessar. Mas lá na Vino é com a gente, contigo mesmo que a gente fala. A gente tá sempre lá, não adianta. Sim. Vamos lá, do Vino Armazém, @Vino Armazém. E o meu Instagram é Deise Kamchen Sommelier. A gente tá lá com várias ideias, várias dicas e bagagem desse mundo, tentando trazer para que as pessoas cada vez adquiram mais esse modo de viver que é o vinho, com certeza. Qual é o formato de atendimento da Vino? É presencial? Presencial, pelo WhatsApp, a gente entrega também, a gente sempre se adapta ao Já enviaram para alguns lugares, assim, Sim, diversos? A gente manda, a gente faz alguns trabalhos corporativos, principalmente agora final de ano, faz despacho aéreo para várias cidades do Brasil, então é bem legal, um trabalho bem... corporativo mesmo, né? Com a marca em caixinhas de madeira, a gente faz a parte toda de logo do cliente, então são coisas que a gente acaba trabalhando bem minuciosamente para cada cliente, então isso tudo está dentro do nosso trabalho. Que bacana. A gente tem uma bag aqui da loja que ela trouxe que diz assim: fui atrás de felicidade
e voltei com uma garrafa de vinho. Nossa, eu super concordo com essa frase, achei muito legal. É mais ou menos isso. E essa criatividade de ver a marca também, eu acho muito interessante em vocês. Isso aí, estamos aí para isso. Sinceronas, espero que vocês tenham gostado muito desse nosso bate-papo, super regado aqui a um bom espumante, que vocês tenham aprendido assim como eu, neste momento, nessa mesa aqui, e que vocês possam também encaminhar para suas amigas, que vocês possam encaminhar também para as pessoas da família. Ó, vamos fazer isso, né? A gente sugeriu aqui que vocês façam, então, essas rodadas de degustação. A gente falou também sobre a realidade do empreendedorismo, que não são só flores, não são só brindes. A gente sabe aí que tem muitos desafios para todos nós que estamos no empreendedorismo. Contem com a Green Mais também para dar suporte para vocês. Eu agradeço muito a tua presença. Eu que agradeço de estar aqui. Um abraço, sinceronas, e até o próximo encontro.